Juízes 7, a partir do verso 1, se você está comigo, diga aleluia. A palavra diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desce com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separem os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Olha que texto tremendo. Israel estava sendo assolada por essa nação inimiga, os descendentes ali de Midian, os midianitas. A Bíblia fala que no período das colheitas de Israel, eles vinham e como gafanhoto roubavam toda a colheita, de tal modo que o povo se empobreceu. Isso durou 7 longos anos. O povo se empobreceu, o povo começou a passar necessidade, passar fome, viver numa situação de miserabilidade, e eles clamaram ao Senhor, e a Bíblia fala que a maneira que Deus respondeu foi que Deus foi lá até Gideão, e revelou a Gideão tudo aquilo que ele era, revelou a Gideão a sua identidade. Ele que estava vivendo como um covarde, como um medroso, o anjo do Senhor vai até ele ali no capítulo 6, e revela a ele que ele é um poderoso valente, que ele era um poderoso valente. O seu nome significava isso, essa era a sua identidade. Por fim ele se levanta, ele entende aquilo que ele foi criado para ser, e a Bíblia fala que no momento que a nação de Israel estava toda dispersa, ele se levanta na força do Senhor, de uma maneira sobrenatural, e através do seu chamado, da sua convocação, se levantam 32.000 guerreiros em Israel, do norte ao sul, de leste a oeste, na nação de Israel, 32.000 homens, só isso já era um grande milagre. Mas a Bíblia fala que quando aqueles 32.000 homens se levantam ali para guerrear, o Senhor fala para Gideão, diz: não, você tem gente demais, se vocês vencerem com esses 32.000 homens, o povo de Israel, a nação de Israel vai achar que foi na sua própria força, e não no braço forte do Senhor. Dispensa aí esses homens, e por fim Gideão fica com 300 guerreiros apenas. E o último teste que Deus faz é muito interessante, porque Deus manda Gideão observar ali os guerreiros, a maneira que eles bebiam água, a maneira que eles passavam aquele momento ali de descanso, de lazer. E o teste era que aqueles que beberem água ali, como o cachorro, a expressão usada é essa, bebendo água ali com a sua mão, mas mantendo alerta, continuando vigiando, esses seriam separados daqueles que abaixariam as suas guardas para beber água, mergulhariam ali com a água, beberiam água de cabeça. Em outras palavras, conforme eles passavam aquele momento de descanso, seria o teste se de fato eles estavam aptos para a guerra ou não.
Em outras palavras, eu posso falar muito sobre a sua vida, dependendo da maneira que você passa os seus momentos de descanso. Se você durante o seu lazer, você abaixa a sua guarda, você flerta com o pecado, você frequenta lugares que não condizem, isso quer dizer que você não está apto para a batalha. Isso quer dizer que você não está apto para viver o propósito do Senhor. Jamais abaixe a sua guarda. A Bíblia fala: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mantenha alerta. Deus tem um propósito para fazer na sua vida. A Bíblia fala que ele se levanta com aqueles 300 homens e passa uma estratégia ainda mais inusitada ali para aqueles 300. Detalhe, eles estavam para enfrentar um exército de no mínimo 120 mil soldados. Um exército muito mais numeroso do que 32 mil homens, quanto mais 300 soldados. A Bíblia fala que Gideão, ele manda aquele grupo se separar em 3 grupos de 100. E cada um dos soldados de Israel, eles deveriam segurar 3 elementos: uma tocha, um vaso vazio que esconderia ali a tocha até o momento certo, e na outra mão eles deveriam segurar um chofar ou uma trombeta. E a ordem de Gideão é que à meia-noite, no momento que a maioria dos soldados ou da tropa inimiga estaria descansando, estaria com as guardas aí abaixadas, eles chegariam ali de surpresa e quebrariam aqueles vasos, eles tocariam a trombeta fazendo todo aquele barulho, aquele alvoroço, e mostrariam as suas tochas. A Bíblia fala que naquele momento já havia um burburinho no meio do arraial dos midianitas. Deus já tinha colocado medo no meio do arraial dos inimigos, a tal ponto que já tinha um burburinho dizendo que o Senhor já tinha entregado os midianitas na mão de Gideão. E a Bíblia fala que depois daquele alvoroço, à meia-noite, eles olham aquelas tochas e de repente há confusão no arraial ali dos midianitas. 120 mil homens começam a correr para todos os lados. De repente eles começam a se enfrentar, eles começam a lutar uns com os outros, e de repente toda aquela tropa é dizimada uns pelos outros. E Deus dá vitória a Gideão, e Deus dá vitória a Israel, porque o Senhor sempre dá vitória a Israel no final, porque o Senhor sempre dá vitória ao seu povo no final. Em outras palavras, a vitória sempre vem no final. Para o servo do Senhor, a vitória sempre vem no final. Em outras palavras, se você está se sentindo um derrotado, se você sente que você foi derrotado, é porque não chegou o fim ainda, porque para o Senhor, para o servo do Senhor, a vitória sempre vem no final. Deus ainda tem mais para fazer na sua vida, a situação ainda não acabou, Deus vai agir em seu favor, e a vitória sempre vem no final. Mas volta a fita um pouquinho aí comigo na história. Gideão, no capítulo 6, ele sai ali de um inseguro, medroso, alguém que conhece a sua verdadeira identidade. Você não é medroso, você não é covarde, mas você é um poderoso valente no Senhor. Você tem a força do Senhor na sua vida, e Paulo nos revela lá em Filipenses que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Gideão, no meio de uma nação que estava toda dispersa, ele consegue levantar, convocar um exército de 32 mil homens. Só aí já era um grande milagre. Nós que somos líderes, lidamos com pessoas, sabemos que é difícil liderar 100 pessoas. É difícil muitas vezes levantar 100 obreiros para cumprir um propósito. Quanto mais levantar 32 mil homens dispostos a arriscarem as suas próprias vidas.
para defender o propósito do Senhor e a nação de Israel. A Bíblia fala que quando Gideão, ele prepara os 32 mil homens, ele se levanta, obedecendo a voz do Senhor, Deus fala para ele: não é dessa forma, você tem gente demais. No final da história, nós sabemos que a vitória veio no final, e a vitória veio muito mais sobrenatural, através de 300 homens contra o exército de 120 mil homens. Mas naquele momento Deus disse não, porque Deus tinha outro plano para Israel, Deus tinha outro plano para Gideão. Sabe por que Deus disse não para você? Porque Deus tem outro plano para a sua vida. Sabe por que Deus disse não para você? Deus tem um plano melhor para você. A vitória vai vir no final, a sua cura vai vir no final, a restauração vai vir no final, e Deus vai fazer de uma maneira melhor para você. Só porque não vai vir ou não veio a sua maneira, não significa que não vai vir. A Bíblia nos ensina que o caminho do Senhor ele é perfeito. A Bíblia nos ensina que tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Deus disse não, você tem gente demais. E Gideão, ele diz: então como que eu vou fazer? Deus diz a ele: eu vou te instruir. Primeiro, manda um recado aí, que todo mundo que tiver tremendo de medo, pode ir embora para sua casa. Gideão, sem saber quantos seriam, ele dá o recado, e dos 32, a Bíblia fala que 22 mil vai embora, sobram só 10 mil, e Deus fala para ele mais uma vez: não, 10 mil contra 120 mil, ainda é gente demais. O ser humano é tão difícil que é capaz de tentar fazer pouco caso dos 10 mil, que é capaz de tentar trazer uma lógica para os 10 mil, e ainda assim diminuir a glória de Deus. Foi cura, mas não foi cura, talvez o diagnóstico estava errado, a situação não é bem assim, estatisticamente pode acontecer. Deus diz a ele: não, se vocês ganharem com 10 mil, vocês vão achar que foi o seu próprio braço, e não o braço forte do Senhor. Aí ele fala para Gideão: presta atenção, porque aqueles que eu falar para você que devem ir embora, esse vai embora. Aqueles que eu falar para você que devem ficar, esses ficarão. Em outras palavras, Deus diz para Gideão: você tem que obedecer. Fala comigo: obedecer. Mais uma vez diga: obedecer. Se Israel quisesse vencer os midianitas, se Gideão queria vencer os midianitas, ele precisaria obedecer, porque a vitória de Israel dependia da sua obediência. A sua vitória, a sua proteção, o melhor dessa terra, a provisão do Senhor, dependem da sua obediência. Por isso obedeça a palavra de Deus. Isaías 1 verso 19, o profeta é claro, não deixa nenhuma sombra para dúvida. Ele diz assim: se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É por isso que o inimigo vai fazer de tudo para você não obedecer a palavra. Deus faz muita questão da nossa obediência. Deus exige a nossa obediência. Não porque Ele quer trazer um peso para cada um de nós, não porque Ele não nos ama, muito pelo contrário, é porque Ele nos ama. Lá 1 João, no capítulo 4, o apóstolo João é muito claro, ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
as ordens ou ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, são frutos do amor de Deus por nós. Sabe por quê? Porque eles são para o nosso bem. Se você quer experimentar o bem do Senhor na sua vida, obedeça ao Senhor. Se você analisar o que é pecado, biblicamente falando, você vai ver que nós poderíamos resumir a palavra pecado, ou poderíamos usar como sinônimo da palavra pecado, a palavra desobediência. Se você for analisar qual foi o pecado original, você vai ver que o pecado original não foi adultério, não foi terrorismo, assassinato, ainda que tudo isso não presta, ainda que tudo isso só traz morte e coisa ruim. Mas o pecado original lá no jardim do Éden, sabe qual foi? Desobediência. Porque a raiz do pecado é a desobediência. Desobedecendo, você se afasta do agir do Senhor, você se afasta da bênção do Senhor. É por isso que desobediência atrai maldição. Pecado abre porta para maldição. O salário do pecado é maldição, é morte. Por isso que o inimigo vai fazer de tudo para você desobedecer. É isso que ele tem feito desde lá do jardim do Éden, através da serpente. Interessante que ali na história ali do jardim do Éden, nós aprendemos aí a raiz da desobediência também. Eu costumo falar que obediência é uma questão de confiança. Fala comigo, confiança. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos dizendo através das nossas atitudes que nós confiamos no Senhor. Nós só seguimos a instrução de alguém quando nós confiamos naquela pessoa. Se você for num médico que te dá um prognóstico, que te dá um tratamento e você desconfia daquela pessoa, você não dá credibilidade àquela pessoa, você vai buscar uma outra opinião. Da mesma forma, você só segue as instruções, você só obedece se você confia. Por sua vez, você não obedece, você desobedece quando você não confia. Se você resumir lá as palavras da serpente para Eva, quando ela fala, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que vai fazer mal para você, não é bem assim. Em outras palavras, a serpente fala para Eva, Deus não sabe o que é melhor para você. Em outras palavras, você não precisa confiar no Senhor, ou melhor, desconfie do Senhor, das intenções do Senhor, porque obediência é uma questão de confiança. E se você quer andar sobre as águas, se você quer que o mar se abra na sua frente, se você quer que Ele acalme a tempestade adiante de você, você precisa confiar no Senhor, você precisa confiar no Senhor, e você já sabe, mas não custa lembrar, deixa eu te falar, o Senhor é digno de confiança, Ele é digno de toda a confiança, confia no Senhor de todo o teu coração. Obediência é uma questão de confiança. Quando você obedece, você confia no Senhor. E olha que interessante, as ordens que Deus dá para Gideão. São, no mínimo, inóspitas. Finalmente, uma pessoa que era inseguro há uns versos atrás, com um problema ali, com medo e covardia, ele se levanta 32 mil homens. Ainda assim Deus fala para ele, não, você tem gente demais, você vai com 300 homens contra 120 mil, fazia lógica? Nenhuma.
Gideão precisava confiar no Senhor. Muitas vezes, os mandamentos do Senhor não vão fazer sentido para você. Ele vai falar para você dizimar quando você estiver apertado. Ele vai falar para você pisar nas águas, se ninguém na história andou sobre as águas até então. Ele vai falar para você jogar as suas redes, quando você sabe que o mar não está para peixe. Ele vai falar para você virar a outra face, quando o teu inimigo está te humilhando o tempo todo. Mas deixa eu te falar, confia no Senhor, obedeça ao Senhor. Faça igual Pedro fez naquela manhã. Depois de tentar uma noite inteira, sem êxito, pegar peixe, o Senhor diz a ele: vai até onde as águas são mais fundas e lança a sua rede. E ele diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não tive resposta. Eu sei que o mar não está para peixe, meus sentimentos dizem não, meus sócios dizem não, a circunstância diz não, mas porque és tu que está dizendo isso, sob a sua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E a Bíblia fala que ele obedeceu e teve uma pesca milagrosa. Gideão obedeceu e teve vitória sobre os midianitas. Obedeça a palavra do Senhor, porque você vai prevalecer, o seu milagre vai acontecer. Fala comigo, obediência. Ah, como Deus se agrada da obediência. A Bíblia é muito clara em falar que Deus se agrada mais na obediência do que em sacrifício, mais na obediência do que em boas intenções. Obedeça a palavra do Senhor. O Senhor é digno de confiança. Sobre a palavra dele permaneça fiel. Sobre a palavra dele pisa nas águas. Sobre a palavra dele vai em nome de Jesus, porque ele vai ser contigo. E se ele é contigo, quem é louco de ser contra você?